Muito bem, vamos trabalhando aí a nossa matéria do Antigo Testamento. Você está, então, na nossa aula de teologia, aula número 8 agora. Você já está na terceira disciplina. Olha só, mais uma disciplina terá encerrado aí, então, o primeiro módulo. Aí você vai receber a sua certidão de conclusão de módulo, ok? Vamos continuar lendo sobre os livros do Antigo Testamento, uma sinopse pequena para você ter uma ideia melhor. Não adianta chegar aqui e derramar muita informação. Você precisa do básico para você se inteirar, tá bom? Vamos então buscar a nossa apostila para continuarmos então nessa pegada aí do Antigo Testamento, ok? Vamos estudar agora os livros de Lamentações, Ezequiel, Daniel e Oséias. Lamentações de Jeremias, certo? E o livro de Ezequiel, Daniel, Oséias. Depois Amós, aí vamos continuando essa jornada, ok? Livro de Lamentações. Qual o tema do livro de Lamentações? A dor do sofrimento oriundo do pecado. Na verdade, o Jeremias foi realmente um chorão, né? Ele levou Israel a repensar, né? Repensar e trazer Israel para um arrependimento. Mas não adianta muito, não, porque o povo continua pecando e levou sobre si o cativeiro. Agora, ninguém pode dizer que Deus não deu chance para Israel. É o que ele faz hoje com o pecador, ele dá chance a todo momento. As pessoas são condenadas pelo pecado, mas muito mais porque disseram não ao sim de Deus. Então, esse é o tema, a dor de sofrimento do pecado. O autor, segundo a tradição, é o próprio profeta Jeremias. E a data vai de 587 adiante, né? Então, a data de 587 antes de Cristo. O assunto do livro é o seguinte: como de costume, usava-se dar título do livro pela primeira palavra. No caso de Lamentações, a palavra é Eká, ou seria como, cuja expressão denota ai, a expressão de dor, Ekai. E realmente, o livro é o retrato da dor de Israel. A quebra das alianças eram convertidas em castigos consequentes. Que situação, hein? Como que o livro apresenta Cristo? Ele apresenta como o Messias. Vamos subir aqui um pouquinho, espera um pouquinho só. Opa. Ele apresenta como o Messias, como o que intercede pelos pecadores. Os gemidos inexprimíveis do Consolador são filtrados pelo nome que intercede por nós diante do trono. Então, você percebe que esse livro de Lamentações também aponta para Jesus. Já o livro de Ezequiel tem o tema... Este livro desenvolve o tema sobre a destruição de Jerusalém e o processo de restauração. Então, note bem, Jeremias tentou o máximo pelas lamentações, trazer o povo de volta, o povo não quis saber. Agora Ezequiel vai tratar com a questão da ruína, a destruição e, posteriormente, o retorno. O autor é o próprio Ezequiel, a data é 593 a.C. O assunto: a mensagem de Ezequiel exerce uma linha dura, apontando individualmente os da tribo de Judá, pela desgraça da nação, chamando-os coletivamente para um conserto. Ao mesmo tempo, prediz os caminhos da restauração de Israel. O Vale de Ossos Secos foi... onde é que está aqui? Foi uma metáfora de esperança. É interessante porque ele conta essa fase de Israel.
voltando lá na perspectiva da apostila, o livro de Ezequiel apresenta Cristo com a seguinte expressão: a expressão filho do homem está inerente a Cristo com a mesma menção e também o caráter profético. As experiências profundas de Ezequiel com o Espírito também aponta para Cristo e a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Note que Ezequiel também tem esse pano de fundo histórico para cobrir a destruição, a desgraça da nação, ao mesmo tempo em que ele fala do Vale dos Ossos Secos e a restauração do sopro de Deus sobre o Espírito Santo soprando sobre a nação, restaurando a nação, que também era um protótipo da igreja. Vamos agora para o livro de Daniel. Daniel é um livro mais complexo, ele é mais complicado no sentido escatológico, né? Mas como a ênfase aqui não é escatologia, vamos apenas estudar o livro como um todo simples, uma cosmovisão. Lembra que eu falei que você estuda a Bíblia de dois momentos, né? O momento avião é que você sobrevoa toda a Escritura e tem uma cosmovisão ou uma visão panorâmica. E tem a viagem no bairro, você anda pelas ruas, conhecendo mais de perto a cidade. O que nós estamos fazendo aqui é um voo de avião, para conhecer por cima. Depois a gente vai voltar esses livros, esmiuçando algumas coisas, inclusive arqueologia e a geografia, ok? Daniel, o tema, a soberania de Deus sobre os povos e nações. O autor, segundo a tradição, é o próprio Daniel. A data é de 605 antes de Cristo. E o assunto do livro de Daniel, ele pode até ser reconhecido como um estadista. No caso de Daniel, pode até ser reconhecido, além de profeta, um estadista, pois esteve instruindo príncipes. Sua sabedoria é notável e reconhecida, e suas profecias eram centradas em escatologia, foi o que eu falei, né? A escatologia vai voltar para nós em outro momento. Como que o livro de Daniel apresenta Jesus Cristo? Em dois momentos. Primeiro, o quarto homem da fornalha, semelhante ao filho dos deuses, né? E depois vem a visão do filho do homem também. Além disso, tem a visão do filho do homem. Uma alusão nítida à segunda volta de Cristo, que a primeira vez vai ser o arrebatamento de Cristo, a segunda vem a volta. E Daniel está aí, tendo um protótipo de Deus. Daniel também vai ser um homem que vai orar em sua casa e ler a Bíblia lá no cativeiro babilônico, e os judeus vão perceber isso e vão querer fazer a mesma coisa, orar em casa, ler a Torá, quem teria acesso ou cópia das Escrituras. Isso, gente, vai dar ideia para a sinagoga. Quando Israel regressa, ele vai trabalhar nas sinagogas, que eram casas de oração, que era um ponto de comunhão judaica. Não era templo, não representava o templo, não tinha sacrifício, mas era um modo deles se reunirem, né? E ter ali um momento com Deus. Daniel que dá essa ideia lá ainda no cativeiro babilônico. Aí nós temos Oséias. Temos o livro de Oséias. É outro livro, aí já é o profeta maior, né? Você tem Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os maiores. Aí tem os menores, Oséias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, Oséias aí. É Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Zacarias, Malaquias. É interessante. Aí nós temos os 4 maiores, né? Vai dar um total de 12. O tema de Oséias, o regresso a Deus e seu amor. O autor do livro é o próprio Oséias, né? E a data aproximada é de 705 a.C. O assunto do livro é
uma nação experimentando certa prosperidade acabava por ignorar a Deus e viver longe de sentir o alvo do seu amor. Olha que interessante essa palavra aí. Israel se prostituiu com os costumes errados, e foi realmente isso. Se prostituiu. Prostituiu, aí, ó. Com costumes errados. Era a metáfora real. Oséias se casa aí vem, em uma metáfora real, Oséias se casa com a prostituta e a ama incondicionalmente. Através deste ato mostrou o amor de Deus à nação que estava suja pelo erro. Gente, que coisa linda, né? É comovente a história de Oséias nesse sentido. E amar essa prostituta, né? Incondicionalmente. Todo mundo quer acabar com a pessoa, né? Quer vingar, quer destruir, acabar. Ele amou incondicionalmente, assim como Deus amou Israel e assim como Jesus amou a igreja. Como é que o livro apresenta Cristo? Jesus é o profeta de Deus, cuja profecia maior é o amor. Ele vem e sacrifica pela noiva, a igreja, oriunda do mundo, do pecado, da condenação pecaminosa. Jesus ama a igreja e a resgata para o reino do seu amor. Que livro maravilhoso, que história linda de Oséias, né? Bom, nós estudamos a queda de Israel. Agora a gente vai estudar a queda de Judá. Lembra que foram 3 fatores lá também? E também tem 3. Ó. Os 3 fatores importantes em Judá. Embora Judá tenha sido subjugado pelos babilônicos, porém, resistiu mais e sua queda foi bem depois de Israel, o reino do norte. 3 fatores importantes permearam Judá. O trono davídico, este reino era de sequência davídica do trono, portanto, por direito dado pelo próprio Deus. E mesmo o reino do norte sendo ilegal, Deus, por misericórdia, enviou profetas, avisou, mas não teve jeito. Olha, o reino de Israel era ilegal. Uma subdivisão dentro do contexto monárquico único. Judá detinha Jerusalém e o trono de Davi, portanto, era legal. Isso fez segurar a nação. Mesmo indo para o reino do norte foi para o exílio, né? Foi para o cativeiro e pereceu, desfez. O reino do sul foi para o cativeiro também, mas manteve-se. Umas coisas está aí, ó, o trono de Davi. A outra é o templo de Deus. O reino de Judá possuía o templo, o local sagrado de todo Israel. O centro da adoração de Israel estava em Judá, e a falta que o templo fazia era enorme. Este foi um dos fatos da frieza espiritual de Judá. Por quê? Porque essa não convivência com o templo, a proposta espiritual do templo, isso fez Israel desviar. Mas ali estava o templo, era um fator importante nessa questão de voltar do cativeiro. E também temos Jerusalém, né? A cidade sagrada era a capital do Reino do Sul, e todo sentimento nacional passava por ali. Mesmo assim, o Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém, teve reis bons e reis maus, cuja ruína foi também inevitável. E agora, vamos ver a questão da queda. Né? A queda do Reino do Sul. Essa queda se deu em 2 ocasiões. A primeira deu-se em 605 a.C., quando Nabucodonosor lutava para ampliar o poder babilônico. De certa forma, Deus usou este rei, aqui, de certa forma, na sua apostila já está arrumado, viu? Vamos lá, pastor Davídico. Porque essas apostilas são produzidas, pessoal, não é Ctrl-C, Ctrl-V, não é cópia, é produção. Deus usou este rei para corrigir Israel. Jeremias 32, 30, Daniel 5:18. Foi marcante para este período a fatídica destruição de Jerusalém. Assim, em 605 a.C., aconteceu a investida primeira
e a transferência do povo de Judá para a Babilônia. Percebe-se que foi um pequeno grupo de pessoas, elas foram levadas cativas, e nesta época Daniel e seus 3 amigos estavam lá. A segunda investida aconteceu em 597 a.C. Era o 8º ano do reinado de Nabucodonosor. O templo de Jerusalém foi saqueado, mas não destruído, segundo Reis 24:16. Nesta ocasião, cerca de 10.000 pessoas foram levadas a cativeiro, inclusive o profeta Ezequiel, que sempre data suas profecias a partir do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, em Jerusalém, também levado cativo nesta fase. Aí você vai encontrar, segundo Reis 24:15, Ezequiel 1:1-3. O mais terrível quando ocorreu a queda de Judá foi em 577. Jeremias 52:29. Por 70 anos, de acordo com o tal entendimento, se subtrair 70 em ordem decrescente, de 577 a.C., o ano do restabelecimento de judeus em Jerusalém, então teria sido 607, o ano do início do exílio judaico em Babilônia. Ok? Muito bem. Vamos à nossa provinha. Você viu aí essa caminhada aí dos profetas, né? Eles alertando. Pode ver que tem um profeta que condena o pecado, tem outro que chora, pede que Israel se arrependa, não se arrepende, não tem outro jeito, aí o outro vai contra a destruição e como Deus vai restaurar. Aí vem o outro e renova a esperança. E assim Deus vai trabalhando com o seu povo. Fazer o quê? O povo de duas serviços. O povo não quer corrigir. Acontece isso. Vamos, então, à nossa provinha, ok? Vamos à provinha. Vou botar aqui a prova para vocês. Vamos lá. Questão número 1. Escreva sim ou não. De acordo com Lamentações, a dor de sofrimento é oriunda do pecado. A, sim. B, não. De acordo com Lamentações, a dor do sofrimento é oriunda do pecado. Se você acha que é sim, coloca um A. Se você crê que é não, você coloca um B. Vamos lá. No livro de Ezequiel está tipificado Jesus, né, no caso. No livro de Ezequiel, Jesus está especificado como o quê? A, autor do livro. B, o filho do homem. Ou C, a restauração. No livro de Ezequiel, Jesus está tipificado. Se você acha que é autor do livro, coloque A. Se você acha que é o filho do homem, coloca B. Se você acha que é a restauração, coloca C. Pergunta número 3. É de preencher e completar. Daniel apresenta Jesus em 2 momentos, na fornalha e na visão do Filho do Homem. Qual é a identificação? Como eles se expressaram para descrever? Eles viam um semelhante ao o quê? A, profeta dos santos, ou um semelhante ao rei dos hebreus, ou um semelhante ao filho dos deuses. Daniel apresenta Jesus em 2 momentos, na fornalha e na visão do Filho do Homem. Qual a identificação? Como eles se expressaram para descrever? Eles viam um semelhante ao. Se você acha que é A, coloca profetas e santos. Se você acha que é B, coloca rei e hebreus. Acha que é C, coloca filho e deuses. Última questão. É certo ou errado? Oséias casou-se com uma mulher rica, pura e influente para dar mensagem para Israel. A, certo. B, errado. Oséias casou com uma mulher pura, rica, pura e influente para dar a mensagem para Israel. Se você acha que é A, coloca um A, 4A. Se você acha que é B, coloca 4B. Muito bem. Parabéns. Você vai agora pegar o seu gabarito, vai entregar para o seu monitor, ele vai lançar no seu histórico para entender qual é a sua nota. A gente volta para a aula número 9. Não saia daí. Deus tem muita coisa para você. Você está na aula de teologia, no módulo 1, a disciplina 3, Antigo Testamento, e você teve a aula 8. Vem agora aí a aula 9.
Até daqui a pouco e Deus te abençoe.